Louvado seja o Senhor. Amém? As crianças vão para a salinha com o pastor Paulo. Em nome de Jesus, só tem grande hoje, né? Só a Maia pequenininha. Louvado seja Deus. Vão abrindo as Bíblias, por favor. Mateus, vê edição revista e corrigida, tá? Vamos abrir as Bíblias em Mateus 24, do 3 ao 3 e depois o 31. Mateus 24, 3 e 31. Pastora Dani, pega uma biblinha para mim lá da frente, por favor. Queridos, nós vamos ver hoje 7 sinais, 7 principais sinais do fim dos tempos. Deus tem falado muito para mim, já faz mais de um mês para eu fazer essa mensagem. E eu adiava e acabava não dando o tempo devido para fazê-la. E aí vinha o episódio. Acontecia alguma coisa, passava na TV. E é importante vocês entenderem, porque às vezes você pensa assim, eu queria a solução, né, para a minha vida, não queria ver tais situações, mas quando você entende os versículos bíblicos, o que Deus está falando sobre esses tempos nossos, você até se acalma. Por quê? Porque você entende, realmente, a Bíblia está se cumprindo. Então, esse conhecimento a respeito do final dos tempos não é para gerar medo em cristão. Cristão não tem medo da volta de Jesus. O conhecimento dos sinais do fim dos tempos, o que vem? Para que você saiba, realmente, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus está se cumprindo e Deus virá nos buscar. Amém? Se você vê aquela igreja lá de Atos, sabe aquela igreja, todo mundo fala, por que a igreja de Atos dos Apóstolos, os cristãos eram daquela forma? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, aqui que vem depois de João, o livro de Atos, você vai ver que eles aguardavam a volta de Jesus todo dia. E porque eles esperavam todo dia, então eles se abriam para só o que é bom. E tudo que era ruim, eles nem dormiam com o que era ruim. Por quê? Porque eles sabiam, Jesus pode vir amanhã. E na verdade, nós somos essa geração que estamos diante do cumprimento de toda a palavra de Deus. E nós temos que ser essa geração. Jesus está voltando. Mais um motivo, sim, para você se purificar mais, para você abandonar maus sentimentos, para você rejeitar o que é mal. A igreja de Atos era assim. Eles sabiam, Jesus prometeu voltar, só que eles pensavam que era na época deles. E que você possa viver como a igreja dos Atos, esperando a volta de Jesus todos os dias. Amém? Vamos ver aí Mateus 24, versículo 3, já está aqui no telão. Eu vou ler aqui na Biblinha. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele, a Jesus, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba, os discípulos chegaram a Jesus e eles, naquela época, já tinham esse interesse. Senhor, fala-nos, quais os sinais? Quais sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Quais são os sinais? Perceba, os próprios discípulos perguntando para Jesus. Agora, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ainda explicando, e ele diz, ele enviará os seus anjos
com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, que coisas? As coisas que nós vamos ver já já. Sabei que está próximo, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas, perceba aí. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, peça só para Deus te revelar a palavra dele mais ainda nessa noite. Pai, sua presença é real no nosso meio, te glorificamos, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que nós possamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja que te espera todos os dias. A igreja que se prepara, meu Pai, todas as noites para a tua volta. A igreja, Senhor, que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Que não dorme com o coração comprometido, mas aguarda sempre a volta do Senhor. Faça de nós, meu Pai, essa igreja de Atos. E nós seremos pessoas sãs, pessoas sadias, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, meu Pai, porque nós estaremos sempre preparados para Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, é interessante, aí você vai ver em Mateus, nós vamos ver juntos, que Jesus, primeiro ele fala, né? Os discípulos falam, mas Jesus, fala para a gente, o que vai acontecer antes da tua vinda? O que vai acontecer antes do final do mundo, né? Bem claramente eles falam. E então Jesus falou, né, no versículo 33, que ele vai enviar os anjos, e os anjos, vocês viram lá, né? Vão tocar a trombeta, primeiro a trombeta toca, perceba aí, né? Versículo 31. O rígido clamor da trombeta, e os anjos vão ajuntar os escolhidos dos quatro ventos da terra. O que é quatro ventos, né? Do sul, do leste, né? Do norte, do oeste. Então, dos quatro ventos, os escolhidos de Deus. Então, o que o Senhor fala? Aprenda a parábola da figueira. Qual é a parábola da figueira? Quando o judeu, ele vê a figueira dando fruto, ele sabe, o verão está chegando. E aí Jesus falou, versículo 33, igualmente vocês. Quando vocês verem todos esses sinais acontecendo, quais sinais? Os sinais que ele contou e vai contar desde o versículo 2. Desde o versículo 2 até o 31, ele falou os sinais que nós vamos ver juntos. E aí Jesus falou, quando você vê todos esses sinais acontecendo, o que ele disse? Sabei que ele está próximo às portas. Então você vê muito crente, na verdade todo crente que conhece a Bíblia, ele vai estar falando que Jesus está às portas. Ele vai estar falando, olha, Jesus está voltando. Todo crente que conhece as promessas do Senhor, diante de tudo que está acontecendo no mundo, ele sabe disso. E ele o quê? Sabe que Jesus está às portas. E então o que o Senhor disse no versículo 34? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que vê todos os sinais. E você vai ver junto comigo os sinais aqui, você vai falar, pastora, nós já vimos mesmo todos esses sinais. Eu vou falar para vocês só 7 sinais. E vocês vão falar, meu Deus. E o que Jesus falou? Essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Por quê?
Porque ele falou, porque o céu e a terra vai passar, mas a palavra dele não passa. E o que ele escreveu é verdade. Não sei se você já leu aquela frase do mundo mesmo que diz, e o mundo saberá que as escrituras são a verdade. Por quê? Porque tudo vai se cumprir e tudo está se cumprindo. Mas o que diz o versículo 36? Embora todo crente saiba, Jesus está às portas, Jesus está chegando, o que diz o versículo 36? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então nós vamos ver os eventos que Jesus nos falou. Então, os primeiros eventos que Jesus nos falou são eventos naturais, humanos, que todos vocês já ouviram falar, mas vamos ver Mateus 24, 6 e 7. Todo mundo já ouviu falar. No final dos tempos, até seus avós diziam, haverá terremoto, haverá pandemias. Seus avós, seus bisavós falavam isso para vocês, né? E olha só o que diz a Bíblia, Jesus falando que o começo eram, conforme diz, ouvirei as guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Então perceba que os primeiros sinais que Jesus fala são de eventos naturais. Então tudo isso que a gente está vendo, né, numa dimensão como nunca houve, né, terremotos impressionantes em um lugar em outro, enchentes contínuas, secas, inundações, tudo isso está prescrito na palavra, como o início, que na verdade nos mostra que são os sinais do final dos tempos. Coloca em Lucas 21, 11 agora. Só para você ver certinho a respeito desses sinais naturais que Jesus falou que iam acontecer na terra. 21, 11, olha só. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fome, e pestilências, né? Pestes, pandemias, né? E haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Queridos, nunca houve tanto sinal no céu, mas um dos principais sinais, você vê, por exemplo, esse ano teve 2 sinais no sol e na lua. Teve 2 eclipses solares, ainda terá mais um, que é o segundo, e terá 2 eclipses lunares. Tem que vocês ouvem falar, né? A lua de sangue. Então, são episódios que estão ocorrendo, né? Antes era de 100 em 100 anos. Agora eles estão ocorrendo, né? Tropeçando aos montes diante dos olhos da humanidade. Existe um episódio interessante esse ano que diz que 6 planetas se alinharam no céu. Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus, Saturno se alinharam um do ladinho do outro. Os astrólogos ficaram de forma assim, extasiados pelos sinais que estão ocorrendo no céu. Em abril, agora, 4 planetas também se alinharam. Netuno, Mercúrio, Saturno e Vênus. Ficaram ali, um do ladinho do outro no céu. Eles estão aguardando alguma coisa, alguma ordem celestial, e você vai entender já já. 11 de agosto, agora, de novo, haverá um alinhamento de 6 planetas. Mercúrio, Júpiter, Vênus, Urano, Netuno e Saturno. Então, lembra quando Jesus nasceu? Embora houvessem os pastores no campo, mas também os astrólogos. Vocês lembram que astrólogos, eles foram e sabiam que havia nascido o Messias? Por quê? Porque eles viram, né, pelo andamento da estrela, que algo muito grande aconteceu. Então, na verdade, a Bíblia fala que todos os astros,
Eles, na verdade, eles caminham para cumprir os propósitos de Deus na terra. Então você vê que a Bíblia falou o quê? Que haveriam grandes sinais nos céus. Porque antes da volta de Jesus, assim como lá, quando Jesus nasceu, eles sabiam, foram até o rei Herodes e falou, olha, nasceu o rei dos judeus. O rei Herodes falou, não, nasceu, eu vi uma estrela única que apareceu no céu e aquela estrela aponta que nasceu o Messias. Então o que acontece? Eles até então, eles eram guiados pelos astros. Mas o que acontece? Depois que eles conheceram a Jesus, eles foram até Jesus, diz o quê? Que o anjo então aparece a palavra do Senhor em sonho. E agora eles não são mais guiados por astros. Eles são guiados pela palavra de Deus. Então a diferença é essa. Mas até o mundo vai saber que Jesus está às portas. Então os sinais nos céus, sinais na terra. Então esses são os primeiros sinais que diz a palavra de Deus. E aí ainda diz a palavra do Senhor em Mateus 24, 29, só coloca nele rapidinho. 24, Mateus 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abalados. Então, queridos, esse monte de eclipses, tudo isso são eventos naturais. Essas luas de sangue, né? Que nós temos visto, que tem sido dito direto, luas de sangue, é o eclipse na lua, são um dos eventos que Jesus falou como sinais do fim. Em Lucas 21, 26, fala sobre o terror na terra. Então, todas essas tragédias que nós temos visto, né? Essas enchentes, repentinas, situações ocorrendo, além de intervenção humana, mas olha o que disse ainda a respeito do sinal do fim. Homens desmaiariam de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados, ok? Então, o primeiro sinal que eu quero mostrar para vocês são esses, que vocês já ouviram, né? Dos eventos naturais, das tragédias naturais que ocorreriam e dos sinais no céu, no sol e na lua. Esse todo mundo conhece, esse todo mundo ouviu falar desde pequeno e nós vamos prosseguir. O segundo sinal que a Bíblia fala, Mateus 24, 10, seria um tempo de muita decepção na terra, traições e ódio. Então, queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, que é anormal, não é anormal, é tempo de final de tempos. Olha o que diz, nesse tempo, voltamos para Mateus 24, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Então, o segundo sinal desse tempo do fim é que haveria isso muito escândalo, sabe? Essa indignação que você tem, coisas que ocorrem que te deixam boquiaberta. Esse é um segundo sinal. Muitas traições, muitas pessoas se odiando. Você vê ódio gratuito. Pessoas sem mais nem menos matam. Pessoas sem mais nem menos, né? Com muito ódio no coração. Isso é um dos sinais também que assim estaria a população da terra nesse final de tempo. As pessoas cheias de traições, as pessoas cheias de ódio e gerando escândalos, né? Você olha, você recebe as notícias, você fica boquiaberta. Ah, matou, incendiou a mulher, incendiou a casa, incendiou... Meu Deus! É um ódio gratuito, é um ódio descabido que está nessa geração. Porque Jesus disse o quê? Que nesse tempo, assim, estariam muitos na face da terra. Terceiro sinal, a multiplicação da iniquidade. Coloque em Mateus 24, do 12 ao 14 agora. Perceba, voltamos para Mateus,
que é os sinais que Jesus está falando. E agora Jesus fala que haveria multiplicação do pecado, da iniquidade. E por causa disso, o amor de quase todos se esfriaria. Olha só, pode colocar lá de novo, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Perceba que isso é sinal de fim. Perceba que o pecado está aumentando cada vez mais. Eles não sabem mais o que fazer. Não sabem mais o que criar de pecado, né? Então eles criaram anomalias sexuais e criaram loucuras e drogas, e cada vez vão aumentando. Tem drogas que deixam a pessoa como zumbi. Então eles vão em busca de quebrar o pacto com Deus, a aliança com Deus de todas as formas. Nós vemos o ser humano dizendo que agora é um animal, o ser humano dizendo que agora ele é, né, é um cavalo. Não sei se vocês já viram isso, né? Eles assumindo várias características pecaminosas, negando a Deus. Mas o que o Senhor disse? Haveria essa multiplicação da iniquidade no fim dos tempos. Quem diria, né? Minha avó faleceu. Minha avó nem imaginaria o que ocorreria nesse mundo. Se você teve um familiar teu que faleceu há 8 anos, 6 anos atrás, você fala, meu Deus, ele foi poupado. Ele nem imaginaria o que está acontecendo hoje na Terra, não é? Porque antes era prática ilícita de homem com homem, depois é prática ilícita de homem, com mulher, com homem, com isso, com aquilo, com animal, com bestialidade. Está cada vez pior, parece que aumenta, precisa aumentar. E o que acontece? Por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos, de muitos. A outra versão que fala de quase todos. E sabe o que acontece? É isso. Nós não podemos deixar o pecado contaminar nossa vida, porque a iniquidade é o pecado cauterizado, cauterizou. Não adianta você falar para a pessoa, é errado. Não, ele se acha certo. Está tudo certo o que eles estão fazendo. É iniquidade. E o que acontece? Esfriou o amor. E aí, você vai ver uma consequência pior desse esfriamento de amor. Porque lá no livro de Timóteo falou sobre isso também, que as pessoas seriam sem afetos no final dos tempos. Isso é sinal do fim. Diz ainda o quarto sinal, Mateus 24, do 21 ao 22. Por causa de tanta aflição, os dias seriam abreviados. Muita gente não sabe disso. Saiu até na televisão. Que agora, dia 9, dia 22 de julho e dia 5 de agosto, a aceleração da Terra foi maior e o dia foi mais curto. Foram milímetros de segundos em cada dia. Mas imagina, milímetros de segundos em um dia, milímetros de segundo outro dia. Mas o que a Bíblia fala? Que por causa da aflição da Terra, os dias seriam abreviados. Olha só, haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Todos nós percebemos e notamos, meu Deus, nós já estamos chegando, né? Passamos no meio do ano, já estamos daqui a pouco comemorando outro Natal. Todos nós sentimos na nossa carne, os dias estão mais rápidos. Mas o que o Senhor falou? Se Ele não abreviasse esses dias, nem nós os salvos aguentaríamos. Sabe por quê? Porque a aflição é tão grande, vocês viram? Que a aflição é tão grande sobre a terra. E você vê até os cristãos estão extremamente aflitos, angustiados, ansiosos. E até o que acontece? O que acontece quando você é cheio de aflição? O que acontece quando você é cheio de ansiedade? Coloca no 21. O que acontece? Você fica uma pessoa o quê? Que vai se desesperando. E Jesus falou, haverá tão grande aflição como desde nunca houve.
Então hoje até os cristãos, você disse que aqui não nega que o cristão também sentiria a aflição do ambiente. Essa aflição está sobre a terra, como desde o princípio nunca houve, nunca jamais haverá. E por isso, o que Jesus faz? Ele abrevia o tempo. Ele abrevia o tempo. Para quê? Para que você suporte, para que você aguente, para que você esteja salvo, esteja em pé naquele dia da volta dele. Porque Jesus está às portas. Então essa aflição muitas vezes que você sente, essa angústia repentina que você sente, é para você clamar, é para você orar, é para você se posicionar mais e mais. E não para você entrar numa ansiedade e o quê? Se afastar de Deus. Porque como ele falou, se não fosse a misericórdia divina, nem os crentes se salvariam. Ia entrar na aflição do mundo, ia entrar no desespero do mundo, ia entrar na ansiedade do mundo, porque esse tempo de aflição que está na terra nunca houve e nem jamais haverá, porque nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. O que disse o versículo 22, como nós acabamos de ler, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, pode procurar, põe no Google lá. Houve aceleração na rotação da Terra no dia 9, no dia 22 de julho e agora dia 5 de agosto. Então, o mundo vai realmente, os dias vão passar mais rápido. Deus está abreviando. Por quê? Porque ele já sabe. Deus já sabe, o Pai, o dia, a hora que vai cumprir-se e Jesus vai voltar e os anjos vão vir e vão recolher os escolhidos. E eu quero te declarar que nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade te curve a esse mundo, mas você esteja em pé naquele dia, diante da face do Filho de Deus, porque Ele virá nos buscar. Os sentimentos desse mundo, as circunstâncias desse mundo não podem mais abalar a tua fé. Você tem que ser inabalável, porque Jesus está às portas. E você vai ver um sinal daqui a pouco, porque quem não sabe, nunca leu na Bíblia, e você vai se assustar. Que você vai dizer, meu Deus, é muito real. Então a multiplicação da iniquidade, como nós vimos, os dias sendo abreviados, tudo passando rápido, já acabou, começamos agosto, daqui a pouco nós estamos aqui de novo, comemorando os aniversários. Já é setembro. Os dias estão passando rápido. Quinto lugar, Mateus 24, 37. Nós até pregamos sobre isso, que diz que os dias seriam como nos tempos de Noé. Então, o que havia no tempo de Noé? Maldade, violência. Lembra que o Senhor mandou o quê? O dilúvio sobre a terra. Pregava-se, o povo zombava. Pregava-se, o povo batia o pandeiro e ria. Noé avisava. Queridos, Noé avisou mais de 40 anos. E ninguém estava aí, ninguém. E sabe qual é o problema, querido? Que o fato das pessoas não estarem aí está abalando a tua fé. Já pensou se Noé abalasse a fé dele em Deus, porque os outros não estão nem aí? Ele começasse a duvidar de Deus? O que Jesus falou? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, na época de Noé, a violência estava solta. Você pode depois ler com o tempo Gênesis 6, que fala, a violência cobria a terra. E o quê? E Deus se arrependeu de criar o ser humano. Querido, quer violência pior do que a que nós temos visto? Coisas absurdas, absurdas. Esquartejamento hoje é coisa absurda. Qualquer coisa esquarteja, qualquer coisa mata, qualquer coisa incendeia. É um abuso, um ódio, é um mal na terra. Assim estava na época de Noé. A violência cobria a terra. E Deus o que avisou Noé? Noé, olha, eu vou enviar as águas sobre essa terra. Não dá mais para suportar. A condição, a situação, Noé, constrói a arca e Noé avisando. E Noé, olha, vamos se voltar. Ninguém ouvia, queridos.
Ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber de ouvir a palavra que Noé tinha para dizer. Tanto que Noé acabou a arca, entrou na arca e quem fechou a arca do lado de fora foi Deus. Você pode ler lá. Deus fechou a porta, sabe por quê? Porque era capaz de Noé sentir dó. Na hora que veio o dilúvio, o povo ia começar, agora eu quero. Era tarde demais. A porta havia se fechado. O que eu quero te dizer hoje da parte de Deus é, em nome de Jesus, fala. Noé se calou, não. Você vai falar, mas que a incredulidade alheia não te torne um incrédulo. Mas que a algazarra, a soberba alheia não te torne um soberbo. Que a frieza alheia não te torne uma pessoa fria na fé. Mas em nome de Jesus você tem entendimento. Estamos nos dias de Noé. Pode pôr o versículo 38, que acho que fala, né? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Termina aí. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. Você está lá, você está falando, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, cuida da sua alma, você tem uma alma. Embora, queridos, jovens tenham morrido aí, um após o outro, todo dia tem morte de jovens que se entregaram a uma vida jovem demais, começaram a viver já uma vida de relação, de vida sexual, e a relação sexual cria o quê? Laços. E aí eles acham que não, que a brincadeira um dia está com um, outro dia está com outro, e todo dia você recebe más notícias. O que acontece? O que acontece é isso aqui, ninguém está percebendo. Os sinais estão notórios. A própria televisão, dia e noite, bombardeando. Terremotos, secas, inundações, toda espécie de terror. Pessoas desmaiam de terror. Sinais no céu, na lua, sinais naturais. Pecado se multiplicando. O mundo girando mais rápido, os dias passando mais rápido, o ódio sendo acrescentado, traições e traições e traições, e as pessoas estão cegas. Mas o que disse? A distração e a falta de preparo daquelas pessoas foi que impediu delas alcançarem a salvação. Então hoje, entenda, nós estamos seguindo o cronômetro, a palavra está se cumprindo e a palavra é a palavra de Deus. Agora, você vai se escandalizar de vez se você nunca leu isso na Bíblia. Conflitos familiares, divisões e desafetos como nunca. Mateus 10, 21. E agora é o mais triste e mais chocante que nós temos visto todos os dias na TV. Todos os dias na TV. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Estava escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Isso que nós temos visto hoje, todos os dias, estava escrito na Bíblia. Que iria acontecer no tempo do fim. Coisa que nunca existiu, hoje é todo o dia. Pais matando filhos e filhos matando pais. Deus quis isso? Não, Deus não quis isso. Ele só nos avisou. Vai estar assim o mundo. Porque se afastaram de Deus, porque se encheram de ódios, por causa de traições, por causa da aflição do mundo, por causa da multiplicação da iniquidade, ia chegar nesse patamar. Que lá, na época da minha avó, era algo, imagina, filho matar pai? Que coisa absurda, pai matar filho? Agora, queridos, é uma coisa que tem se tornado normal e tem gente que não sabe, mas isso estava na Bíblia. Coloca em Lucas 12 para você ver. 12, 52 a 56. Olha só. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3.
O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e dos céus? Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Perceba o que Jesus está dizendo, queridos. Jesus falou, olha, o início de tudo, a nação se levantará contra a nação, a guerra entre as nações. Mas o fim, perto do fim, os filhos estariam matando o pai, os pais estariam matando o filho, e aí Jesus falou, olha aqui, quando você vê a nuvem vindo do sul, você sabe, opa, vem chuva. Quando você vê a outra nuvem vindo do outro lado, opa, vai vir o sol, vai vir o verão. E como que você não percebe que esses acontecimentos demonstram que Jesus está voltando? E eu quero que você enxergue essa realidade. Sabe por quê? Porque essa desavença, essa divisão, ela, na verdade, é uma ação do mal contra as famílias, que quer dividir os lares. Por isso, que da sua parte, o que a Bíblia fala? Da tua parte tem a paz com todos. E nossa parte é procurar o quê? Manter a paz. Por que haveria isso? Ó? Pai contra o filho contra o pai, nora contra a sogra, sogra contra a nora, irmão contra irmão. E haveria essa desunião nesse tempo do fim como nunca. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós estamos chegando no final dos tempos. E agora, para nós encerrarmos o 7º sinal, que fala, Lucas 17, 28, 29 e 30, que fala que o mundo estaria como nos dias de Ló. E agora é forte essa ainda. Olha só. Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então perceba que fala, o mundo vai estar como nos dias de Noé, violência sobre a terra. E o mundo vai estar como nos tempos de Ló. O que acontecia nos tempos de Ló? É bom você lembrar, o que aconteceu no tempo de Ló? Ruptura familiar. Rupturas espirituais por interesses egoístas. Contendas, brigas. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Abraão tinha o seu pasto, Ló tinha seu pasto, começou uma briga ali por causa de bens, por causa das ovelhas. Começou uma briga até que eles romperam. Ló rompe com o tio, que era o que tinha promessa, que tinha fé. Ele vai embora. Quando ele vai embora, ele anda pelo que ele vê. E ele vai andando até que ele chega em Sodoma. Lá em Sodoma, se você ver na Bíblia o que acontecia em Sodoma, abusos sexuais, depravação, homossexualidade a mil. A Bíblia fala, queridos, de forma clara, desde os jovens até os idosos, eles se acamparam ao redor da casa de Ló e começaram a falar, dá esse anjo, que entrou o anjo para falar com Jó. E eles falaram, dá esse anjo para que nós abusemos dele. Então, diz que desde os mais tenros na idade até os idosos, todos estavam envolvidos em malignidades de ordem sexual, violência, rupturas, desvios morais. E aí o que aconteceu? Jesus falou, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. O mundo vai estar como nos dias de Ló. E nós estamos vendo, desde criança, eles tentam desenvolver já nas crianças um instinto para uma depravação, para uma malícia, coisa que criança nem possui,
nenhum tipo de hormônio para o mal, para aquilo que é uma vida sexual, mas eles querem, como está no tempo de Ló. Desde a tenridade até os idosos, eles estavam já envolvidos em promiscuidades. E eu quero declarar para a tua vida, entenda o mundo ao teu redor, entenda os sinais do fim e se posicione mais e mais diante do Senhor. O mundo estará como nos dias de Ló. E aí o que acontece? Todos brincavam, todos riam, todos festejavam, ninguém se apercebeu também, põe no 29 e 28, né? Também não se aperceberam, até que o quê? Comiam, compravam, vendiam, plantavam, não estavam nem aí. Não. Porque acha que a vida é só nessa terra. Acha que essa vida aqui na terra é eterna. Não. Nós temos uma alma e nós temos o quê? Uma vida eterna. Ou com Deus, igual Daniel falou na Bíblia, todos ressuscitarão. Ou para vergonha e horror eterno, ou para a vida eterna e glória diante do Senhor. Então eu quero dizer hoje para você em nome de Jesus, não se distraia, não se distraia. Você pode usufruir desse mundo, mas sem ser dominada por esse mundo. Seja feliz nesse mundo, sim, usufrua com sabedoria, mas o quê? Faça cumprir-se na sua vida o entendimento do Senhor. Esteja em pé, em nome de Jesus, diante da presença do seu Deus. E para nós encerrarmos então, diz Lucas 21. De novo, agora é Lucas falando, 33, e nós vamos encerrar. Pode pôr no 31, que é tranquilo, nós estamos encerrando. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Que geração? Essa geração, a nossa, que está vendo tudo acontecendo. Passará o céu e a terra. Agora quem fala é Lucas. Passará o céu e a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está falando as palavras que Jesus falou. Jesus falou essas palavras. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então o que a Bíblia está falando? Cuidado, olha por você mesmo. Para que o quê? Você não fique pega, né, com os cuidados da vida. E vai lá, lembra lá? E eles cantavam, e eles festejavam, e eles comiam, e eles festejavam, e não se aperceberam do que estava acontecendo. Se aperceba. Se aperceba do mundo espiritual, da situação. Se aperceba. Não deixe que os cuidados da vida te peguem o quê? De improviso aquele dia. Você ficar presa a esse mundo e aquele dia vai te pegar de improviso. Porque virá, olha só, versículo 35. Virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? O que o Senhor está nos ensinando? Isso fecha a tua vida hoje. Vigie em todo o tempo. Ore. Para quê? Para que você seja achado digno de naquele dia que não está longe, estar em pé diante do Filho de Deus. A aflição está grande? Está. A aflição era grande. Mas o Senhor está cuidando de nós e Ele quer que nós, os salvos, estejamos salvos naquele dia para Ele poder vir e nos levar consigo. Porque a Bíblia fala que diz que 2 estarão num campo, um será levado e outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Nós não podemos ser pegos de surpresa, como aquelas 10 virgens, 5 somente, mantiveram a lâmpada acesa. E você precisa, sei que há muitos problemas,
há muita distração, há muita coisa que quer te manter apático a tudo isso que o Senhor está te ensinando. Mas ao invés de você se afastar de Deus, diante das decepções, diante das traições, diante dos escândalos, diante do ódio, ao invés de você se afastar de Deus, diante das tragédias que estão ao teu redor, ao invés de você se afastar de Deus, diante das aflições, não, discirna o tempo, discirna. Não é, parece que é comigo. Não, querido, não é com você o problema. Nós estamos caminhando rumo ao cumprimento total das profecias sagradas. E passará o céu e a terra, mas esta palavra vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, está escrito. Jesus nos avisou antes, passo a passo. Para quê? Para que você não seja pego de surpresa, mas você possa estar em pé diante do Filho de Deus. Que, queridos, vocês viram lá? Quando vocês virem essas coisas. Queridos, tudo se cumpriu. Nós vimos tudo isso já. Quando vocês virem essas coisas, saiba que está próxima a sua vinda. Então eu declaro, Jesus está às portas. Cuida da tua vida espiritual. Cuida da tua alma. Não vá, já pensou se Noé, não, eu vou parar de construir isso aqui, essa arca, eu vou fazer como eles, eu vou viver, porque eu estou aqui, estou me sacrificando, estou me santificando, estou me esforçando, e vale de quê? Olha lá, eles tudo rindo, mal nenhum acontece. Querido, não se engane. Siga o teu caminho com Deus. Porque não foi você que escolheu o Senhor que te escolheu. Siga o teu caminho com Deus. Siga enquanto você tem olhos para ver. Continue olhando para a luz. Coloque o alvo, Senhor Jesus, na tua vida. E continua caminhando. Que a incredulidade, a distração, não te afaste da tua salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. E toda essa desunião, todo esse conflito que nós vemos nas famílias, nas casas, tudo isso estava escrito na Bíblia. Eu quero que você apresente sua casa diante do Senhor. Noé conseguiu salvar a casa dele inteira. Quando ele entrou naquela arca, entrou ele, a esposa, os 3 filhos com as 3 esposas. Então, em nome de Jesus, coloca a sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei se sua vida tem sido de muita aflição, mas o Senhor está falando, é real essa aflição. Essa aflição está sobre o mundo. Mas eu tenho abreviado os dias para que os meus não se percam. E o Senhor não quer que você se perca, mas Ele quer que você siga em frente, independente do que você sente. Então, queridos, não é hora de nós andarmos pelo que nós sentimos. É hora de nós andarmos pelo que nós sabemos, pelo que nós vemos, porque a profecia já foi declarada, a palavra já foi dada, o fim vem. Jesus está às portas. Então, ao invés de você olhar para o que você sente, ao invés de você olhar e para essas tragédias, para tudo isso que ocorre ao teu redor, ao invés de você ficar olhando para essa aflição na tua alma, olha para o Senhor hoje. Olha para o Senhor, porque é como o Senhor disse em Lucas 21:8, olhai para cima, olhai para cima. Então, nesta hora que tudo está se cumprindo, tudo já se cumpriu, é hora de você olhar para cima. Não fique olhando para um lado ou para o outro. Não seja desviado pelas turbas, não seja desviado pelas ofensas, pela apatia, pela frieza, pelo desmazelo espiritual que você vê ao teu redor. Mas foca no Senhor. Pai amado, Tu deste esta palavra, Senhor. Tu me deste esta palavra para pregar há mais de um mês já, Senhor. E eu não a fiz antes, mas hoje, Senhor, eu estou entregando no Teu altar. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Teu povo seja sábio. E, meu Deus, cada episódio que eles veem diante de si, que eles possam se lembrar, meu Pai. Se lembrar do Teu aviso, eu estou às portas.
Eu estou às portas, porque o Senhor mesmo falou, quando verdes essas coisas acontecerem, saibam que eu estou às portas. Assim como nós vemos a nuvem no céu e nós sabemos, está chegando o verão. Assim como nós vemos a figueira florescendo, nós sabemos, está chegando o verão. Meu Pai, o Senhor está dizendo, quando vocês verem isso acontecendo dentro dos lares, quando vocês verem isso acontecendo dentro das casas, essa divisão, perceba, eu estou às portas. Senhor, fortalece o teu povo espiritualmente, que nós tenhamos mais sede de ti, que nós tenhamos mais fome de ti, que nós possamos encher nossa lamparina, Senhor, que está vazia pela preocupação, pelos cuidados da vida, pelas distrações, que nós possamos encher nossa lamparina, que nós possamos fortalecer nossa fé, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos achados dignos de estar em pé diante da tua presença, no dia da tua volta, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar em pé, porque o Senhor está às portas, e nós colocamos diante de ti nossa casa, nós colocamos diante de ti a nossa família, nós oramos, meu Pai, pela conversão deles, pelo arrependimento, pela transformação, pelo milagre na nossa família, meu Deus, que eles se voltem para o que é espiritual, que eles se voltem, meu Pai, para o que é eterno, que eles, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, rompam com este mundo, rompam com a iniquidade desse mundo que se multiplica, em nome de Jesus, Senhor, fortalece as casas, fortalece os pais, fortalece as famílias, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, e derrama do poder do teu Espírito Santo, que essas pessoas possam sair daqui mais forte, porque, meu Deus, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos, meu Pai, pela tua palavra, e a tua palavra está se cumprindo diante do mundo todo, meu Pai, e nós, Senhor, estamos cientes, nós estamos seguindo para Canaã celestial, nós estamos seguindo, meu Pai, para viver, Senhor, a tua vontade. Liberta a nossa casa, que nós mudemos o foco, que consigamos, Senhor, salvar nossa família, que consigamos libertar nossos amigos, que consigamos salvar oprimidos, que possamos, como Noé, até o último dia da nossa vida, meu Pai, falarmos, meu Pai, ainda que as pessoas sigam alheias, ainda, meu Pai, que elas, meu Deus, estejam distraídas, mas que o teu Espírito Santo possa convencer, meu Deus, que o pecado alheio não nos suje, que, meu Deus, a incredulidade alheia não nos atinja, que a apostasia alheia não nos esfrie, meu Deus, em nome de Jesus, que aquilo que é, meu Deus, o abandono da fé, o desvio alheio, meu Pai, não nos contamine. Recalamaçu decanta, nós queremos estar firmes, nós queremos estar em pé, nós queremos vencer pelo poder do Espírito Santo. Ajuda, salva, consola essa pessoa hoje, Senhor. Nós temos o Espírito Santo Consolador. A aflição é grande na terra, meu Pai, por causa, meu Deus, do ódio, por causa, meu Pai, da iniquidade. A aflição é grande na terra por causa da falta de amor. Mas, Senhor, nós temos o Espírito Santo Consolador. Consola essa pessoa, conforta essa pessoa, restaura a força dessa pessoa, levanta essa pessoa, meu Deus, para que ela tenha uma vida saudável, para que ela tenha uma vida abençoada, para que ela tenha uma vida, meu Pai, em nome de Jesus, ativa. Meu Deus, Noé, meu Deus, ele construía aquela arca enquanto o mal estava ao redor. Meu Deus, nunca lhe faltou força, nunca lhe faltou ânimo, nunca lhe faltou disposição. Então, meu Pai, dê essa saúde mental, emocional, física para o teu povo caminhar
caminhar, seguir, avançar, construir, meu Pai, conforme a tua vontade para a vida deles. Eu os abençoo, entrego no teu altar cada vida, cada família e declaro bom ânimo, declaro força, declaro saúde e declaro vigilância sobre a vida dos teus servos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém. Bispo. Amém. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Então, esteja mais perto de Deus, mude as tuas prioridades, esteja mais orando, buscando, se alimentando da palavra. Procure devocionais diários. Você recebe aí pela igreja o pão diário, o café com Deus, Pai. Mas procure para que você esteja debaixo daquilo que o Senhor escolheu. O que Deus escolheu? Que você seja aquelas que eram as prudentes, que têm óleo, que têm reserva e que estão prontas para a volta do Mestre. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia. A ceia é o ato mais importante da igreja de Cristo na terra. A ceia, ela mostra o antes e o depois de uma história. E através do sangue e do corpo, nós, como igreja, temos autoridade para dizermos que somos servos, filhos e salvos. E o Senhor, Ele sempre nos ensina que todas as vezes que nós formos comer do pão e beber do cálice, Ele nos ensina que nós devemos examinar a nós mesmos. O que reina no teu coração? É o Senhor? É a presença? Ou é o rancor, o ódio, a raiva, a revolta por aquilo que você não está vivendo? Tire tudo isso e deixa Cristo reinar na sua vida, em nome de Jesus. Por isso que ele fala: examine esse homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. O cálice é o símbolo, a marca do sangue, e o pão representa o corpo que foi pendurado na cruz. Portanto, Senhor, a tua palavra nos fala que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão em suas mãos e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, nós consagramos esse pão como símbolo do teu corpo. Esse momento é tão importante de nós renovarmos as nossas alianças, a nossa aliança com a tua palavra, a nossa aliança com a fé, a nossa aliança com a esperança de que o Senhor tardará, não voltará, mas não tardará. Aleluias. Pai, nós te agradecemos. Tua palavra fala que o Senhor não tardará. A tua promessa, ela é fiel e se cumprirá. E nós somos a tua igreja, estamos prontos, ansiosos para encontrar-te, Senhor. Em nome de Jesus, que este pão seja o alimento para a tua igreja, o fortalecimento e a marca da tua presença na vida deles. Semelhantemente também, após ele ter comido do pão, ele pega o cálice nas mãos. O cálice, ele diz: olha, esse cálice é a nova aliança que faço convosco. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beber do cálice, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição até que eu venha. Pai, nós consagramos o cálice na tua casa, símbolo, Deus, do teu sangue, vertido na cruz. Sangue esse que tem poder contra todas as obras do inferno, que tem poder contra todas as obras do mal, contra toda a hoste, castas de demônios. Esse é o poder da tua igreja, a autoridade do sangue, que é a marca onde o inimigo, o devorador da alma, o ladrão não poderá nos atingir. Nós consagramos a ti, Senhor, e declaramos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode se sentar. Ao se servir, você pode ficar de pé. Espere que daqui a pouco todos nós iremos cearmos juntos em nome de Jesus. Porque muitas nações não podem ter um culto público como o nosso. Existem igrejas em subterrâneos, e onde eles
cantam e louvam o Senhor. E nós que estamos no Brasil, que uma terra onde nós temos liberdade de expressão religiosa, isso pode acabar a qualquer momento ou não. Mas se hoje houvesse uma lei nacional de que os templos seriam fechados, como seria a sua fé dentro da sua casa? Se a sua vida hoje não pudesse mais ter acesso a uma rede social para você assistir um culto live, se desse um edito dizendo que souberem de casas que estão falando do nome de Jesus, as pessoas serão presas e serão colocadas numa jaula, numa cela ou prisão perpétua, você iria até o fim dizendo: pode tirar tudo, menos o Senhor da minha vida? Ou não, ou você renunciaria por um prato de lentilha? Então aproveite, porque você está num país que nada disso acontece, onde você não sofre perseguição religiosa. Você está num país que você tem liberdade para gritar e dizer que Deus é Deus da sua vida. Então este pedaço de pão te dá essa autoridade de você declarar que Ele é o Senhor da tua vida. E é por isso que ele diz que, novamente o texto, lá em Coríntios, quando ele pega o pão, ele parte e ele fala: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Pegue esse pão na sua mão e declare que o Senhor é o Deus da sua vida, o Senhor é o Senhor da tua vida. Agradeça a Deus que mais um mês você está na casa dele para glorificar e bendizer o seu nome. Agradeça a ele que você tem saúde, que não importa, que o Senhor tem te abençoado. Você dormiu, você levantou hoje, você abriu os olhos com todas as lutas que possivelmente você viveu essa semana até hoje, mas dentro de você há uma paz que excede o entendimento, e essa paz se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o nosso alimento, aleluias, que não nos deixa faltar a paz, a esperança, a fé e o amor, que é o vínculo da perfeição. Pai, a tua palavra fala que o teu amor lança fora todo o medo, e nós te agradecemos por este pão que representa o teu corpo. Te louvamos porque nós participamos de um evento onde nós declaramos que o Senhor da nossa vida é o vencedor invicto, que tem todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra, e até os mais lugares longínquos da face da terra. Nós te agradecemos e te louvamos. Comamos todos desse pão em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que nos resgatou. Louvado aquele que nos protege e nos livra de todo o mal. Louvado seja aquele que nos deu um novo nome. Oh, aleluias! Por causa deste corpo, que o nosso corpo é sarado. Por causa deste corpo, que a nossa vida é sarada em nome de Jesus Cristo. Semelhantemente, após ele ter ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: este cálice que está convosco é a nova aliança que é feita através do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, comerem do pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição até que eu volte, até que eu venha. Pai, o que seria de nós sem esta marca? O que seria da nossa vida, da nossa alma, sem o teu sangue vertido na cruz?
O que seria, Senhor, do nosso caráter, da nossa personalidade? O que seria do nosso amanhã se não fosse o teu sangue? Por causa desse sangue, o teu anjo acampa ao redor, porque nós te tememos. Por causa deste sangue, nós temos a vitória do sangue, da autoridade, onde o inimigo não pode nos tocar. É por causa deste sangue que nós veremos, aleluias, a trombeta, ouviremos a trombeta tocar. E o Senhor dizendo: vinde, benditos para o reino do meu Pai. É por causa deste sangue que nós somos a tua igreja. Ó Deus, que tem andado e cantado a vitória todos os dias. Este é o cálice, a marca da nova aliança. Tomamos todos em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja a Deus. Que o teu Espírito Santo faça a tua obra em nosso meio. Oh, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. O céu nos aguarda, o céu nos espera. Há um novo nome reservado para nós. A tua palavra fala uma nova moradia. Lá não haverá choro nem pranto. Ruas de ouro e cristal. Oh, lá nós veremos Abraão, Isaac, Jacó, Paulo. E lá nós veremos aquele que o seu rosto brilha como o sol, reflete como, aleluias, oh, aleluia, como chamas, seus olhos, seus pés como latão reluzente, aonde haverá todos os dias, 24 horas, pela eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Obrigado porque o Senhor nos amparou, falou, cuidou. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glorificado seja Deus. Amém. Na sua cadeira tem um envelope. Aprenda a ser uma pessoa de primícias. Você tem algo para viver esse mês? Entrega ao Senhor uma primícia. Faça com Ele uma oferta. As obras das trevas sabem exatamente o poder de uma entrega, de uma oferta, que eles falam oferenda. E a nossa oferta, que não é oferenda, é algo que traz um divisor de águas. A oferta que eu dou é pelo favor de Deus na minha vida, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. A oferta é exatamente uma gratidão pela aliança de amor que Ele tem comigo e eu com Ele. O dízimo tem outra finalidade: repreender devorador, abrir as janelas dos céus, e no dia mau você vê o favor de Deus sobre a tua vida. Se você tem um dízimo, entrega. Se você tem uma oferta, consagra ao Senhor, mas não deixe de viver esse tempo que Deus tem para a tua vida. Levante esse envelope. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a oferta na tua casa. Declaramos o teu amor, a tua bênção e a tua vitória. Guarda os teus servos, guarda os teus filhos, abra as janelas dos céus, abençoa os celeiros, a despensa, a geladeira, abençoa, Senhor, a casa, que nenhuma, ó Deus, nenhuma peste, pestilência, nenhuma mortandade, nenhuma praga da miséria alcance a casa deles, e que na casa deles, de cada um, haja paz, alegria, prosperidade e a tua bondade, na mesa, na cama, no guarda-roupa, em todos os itens,
e lugares do lar dos teus servos. Nós consagramos a oferta de quem oferta, o dízimo de quem consagra. A bênção, Senhor, caia sobre cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Entrega ao Senhor a tua oferta, o teu dízimo. Na tela tem um Pix. E você pode consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e colocarei teu corpo em mim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seguro, além do rio azul. Amém? Irmãos, só um conselho que eu quero te dar do momento que o Brasil está vivendo e o mundo. O mês de agosto é marcado por grandes tragédias mundiais. E nós vemos aí as notícias chegando, as sanções vindo sobre o país. E a gente não vai entrar em questão sobre isso. Mas aonde há contenda, discussões, dissensões, o espírito da confusão, ele impera e opera. Qual é o meu papel e o teu como igreja? Orarmos pelo Brasil. Qual é o teu papel e o nosso papel como igreja? Orarmos pela nossa nação, pelos governantes. Quem se lembra, se você pegar vídeos de meses anteriores, ouviram Deus me dando uma palavra, que os próximos 5 anos no Brasil seriam anos difíceis, mas para o povo de Deus, a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Se prepare para as grandes, eu estou te falando o que Deus tem me dito. Eu, como pastor, profeta, não posso. Se prepare para as melhores e as piores notícias que virão sobre o Brasil. Tudo se converge para um período de grande seca. Mas para nós não faltará suprimento. Você crê nisso em nome de Jesus? Não faltará. Por isso que você deve ficar na presença do Senhor. Cuidado, para nada te tirar da presença de Deus. Amém? Glória, vamos ficar de pé? Lá na cantina nós temos pudim, 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 coxinha, estão fritando agora, fresquinha, refrigerante, salgadinho, doce e tudo mais. Amém? Que Deus te abençoe. Uma semana poderosa para você. Amém? 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 Um mês abençoadíssimo para você em nome de Jesus. Graças a Deus, julho acabou. Aleluia. Amém? Aleluia. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti, que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vai em paz. Tchau.